Boa noite a todos. Que sintamos as boas vibrações que foram preparadas por esses bons amigos invisíveis que nos acolhem com tanto amor e com tanta boa vontade nessa noite. Que a certeza da companhia de Jesus nos alegre, conforte os nossos corações e dilate a nossa vontade de refletir e de a cada dia nos melhorarmos. Tarefa essa precípua de todo espírito encarnado. Eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos para que nós possamos, elevando o pensamento a Jesus, plasmando em nossos corações, em nossas mentes, a sua figura reluzente e confortadora, unirmos-nos ao Mestre Divino, ao Pastor infalível, amoroso e zeloso, que representando o Criador, nesse planeta abençoado, nos propicia a cada dia as oportunidades necessárias para a nossa redenção, para a expiação dos nossos erros do passado e para fazermos brilhar em nosso íntimo a nossa luz interior. Conectados com o coração magnânimo do Mestre, nós agradecemos ao Senhor da vida pela oportunidade de aqui estarmos todos reunidos para alimentarmos o nosso espírito com a fonte de toda a luz que conhecemos, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos das fibras mais profundas do nosso coração a oportunidade da encarnação, etapa tão essencial na vida do Espírito Eterno, para a consolidação dos nossos aprendizados e para a modificação dos nossos desejos e dos nossos sentimentos. Queremos manifestar a nossa gratidão ao diretor espiritual dessa casa, Padre Isabel Kaufmann, que com tanto amor, com tanta dedicação, conduz os trabalhos magnânimos dessa casa, de acolhimento espiritual, de ensinar os encarnados e desencarnados como alcançarmos a trilha luminosa que nos leva aos pés do Pai. De modo que é com muita gratidão que pedimos autorização a Jesus para, em seu nome, iniciar a reflexão dessa noite. E assim o fazemos, entoando o hino de amor ao Todo Bondoso que o próprio Salvador nos legou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Pedindo o necessário auxílio dos mentores dessa casa, para que as minhas dificuldades
vocês não tirem o brilho, não empalideçam as lições do Evangelho, eu queria iniciar a reflexão dessa noite revisitando uma lenda de fundo histórico, segundo a qual encontraram-se em Roma duas pessoas, um abastado patrício romano e um pobre e ignorante judeu chamado Pedro. O primeiro indagou ao segundo: que vieste fazer em Roma? E o judeu respondeu: vim substituir a religião dos romanos por outra. E ofereceu algumas explicações ao romano acerca dos fundamentos da Boa Nova. O romano, então, indignado, assim disse: mas isto que você fala, de que você fala, é a negação de tudo o que conhecemos e valorizamos. Contraria as nossas ancestrais e milenares tradições. É contrário a tudo aquilo que respeitamos. O povo romano, cremos, e também os povos que dominamos, estão divididos em castas, em agrupamentos considerados uns superiores aos outros. E aqueles que gozam de maior preeminência têm inúmeros privilégios que não são concedidos aos demais. Entre nós, disse o romano, impera a escravidão, e disso nos orgulhamos. A tortura é prática corriqueira entre nós. Jamais poderíamos nós, romanos, povo superior, amar os estrangeiros, aqueles que nos são diferentes. Chamamo-nos de inimigos e de bárbaros. Desta caridade que me fala, judeu, não conhecemos nem a palavra. Falamos em benevolência, liberalidade, mas não em caridade. Até porque esse sentimento entre nós é considerado vil, é tido como fraqueza de caráter. Cada homem em Roma tem o seu próprio Deus, ou seus vários deuses. A busca do prazer é o primeiro desejo das nossas vidas. Entre nós campeia o ódio e a luxúria. Irmãos, não se envergonham de praticar o incesto com suas irmãs. Para nós romanos, o nascituro não é nada mais do que um pedaço de carne morto no ventre da mãe. E praticamos o aborto como quem faz a ablação de um dente. O devedor insolvente entre nós é morto e seu corpo retalhado. Amamos o dinheiro, amamos os juros. Com o que pensas que pode contar para introduzir em Roma uma religião que pega algo tão oposto a tudo aquilo que acreditamos? És por acaso poderoso? E o pescador judeu respondeu: não, sou um pobre João Ninguém. És rico então? De forma alguma. Sou paupérrimo, não tenho nem mesmo onde reclinar a cabeça. És sábio? Não, perdão. Sou apenas um humilde pescador. De certo és então um homem
de ânimo decidido, um homem corajoso, capaz de mover multidões. Ao contrário, disse o pescador, na hora mais aguda, eu mostrei a minha fraqueza. Pois quem é teu Deus? Onde ele está? Iremos até ele, esclareceu o pescador judeu. Por intermédio da doutrina do nosso mestre, um galileu que Pilatos mandou crucificar. Ao que o romano disse, pois toma cuidado, que com essas ideias loucas é capaz de você também morrer pregado em outra cruz. Se esse encontro realmente aconteceu, nós não sabemos. Mas retrata muito bem, não apenas a modificação profunda que a doutrina do Cristo propiciou para toda a humanidade, a transformação de todos os valores morais, mas também como homens e mulheres, os primeiros cristãos, desprovidos de riqueza, de conhecimento, de poder político, puderam fazer com que essa doutrina de luz se espalhasse por todo o mundo ocidental conhecido em pouco mais de 3 séculos. Esses homens e mulheres, poderíamos dizer, talvez fossem anjos, talvez fossem espíritos muito superiores do ponto de vista evolutivo a cada um de nós que estamos aqui, com as nossas inúmeras fraquezas, dificuldades, imperfeições, com os nossos sentimentos ainda embrutecidos, pessoas rebeldes às leis divinas. Mas, se analisarmos os escritos evangélicos, veremos que, como nós, aqueles discípulos mais próximos do Cristo, também exibiam muitas fraquezas e muitas dificuldades. Lembremos alguns episódios, como a passagem em que, no momento em que Jesus seria preso, Simão Pedro avança com uma espada e decepa a orelha de um dos soldados dos sacerdotes Caifás. Lembremos que os discípulos do Cristo muitas vezes foram repreendidos pelo próprio Mestre por serem incapazes, em razão da sua fé hesitante, de promover os processos de desobsessão a que eram orientados. Os discípulos, a registros evangélicos, disputavam quem sentaria ao lado de Jesus quando o reino de Deus fosse implantado na terra. Lembremos que, não obstante tenham convivido com o Mestre, ouvindo as suas lições sublimes, insuperáveis, por quase 3 anos, com exceção de Jesus, nenhum de seus amigos mais próximos o acompanhou na Via Dolorosa. Ali só estavam João, recém-saído da adolescência, a Mãe Santíssima e as corajosas mulheres de Jerusalém e de Cafarnaum.
Por certo, Jesus poderia ter optado, diretor de todos os acontecimentos do nosso planeta, por fazerem encarnar espíritos muito superiores para realizarem imediatamente após a vinda do Mestre a obra de expansão do cristianismo. Supremo Pedagogo, no entanto, fez sobressair pela escolha dos seus discípulos a possibilidade de nos identificarmos com espíritos com imperfeições, mas que se transformam radicalmente quando incorporam a doutrina de luz do Cristo. Aqueles homens e mulheres com imperfeições e más tendências, como todos nós, revelaram-se após alguns acontecimentos como gigantes da fé, como pessoas capazes de oferecerem os corpos em holocausto em prol da divulgação da doutrina de Jesus. Dos 12 apóstolos, 10 deles martirizaram-se em nome da expansão do cristianismo. Apenas João, que tinha uma missão a cumprir, não entregou o seu corpo, não por falta de coragem ou de fé, mas em razão da sua missão, ao holocausto. Tendo Judas, como todos nós sabemos, praticado o supremo erro do autoextermínio. Do que dispunham esses discípulos em seu íntimo para essa transformação? Há uma passagem da vida de Jesus narrada pelo espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, psicografada pelo missionário Francisco Cândido Xavier, que nos conta que nos primeiros dias do ano 30, Jesus deixara o deserto da Judéia e demandara Jerusalém. Iniciaria a seleção dos seus discípulos, pois ali teria início o seu ministério de luz. Jesus estava sentado, nos conta Humberto de Campos, nas adjacências do templo judaico. E por ali havia alguns sacerdotes ociosos. Quando a figura formosa e o olhar profundo e magnético de Jesus atraiu um deles, Hanã, que depois viria a ser juiz inclemente no infame julgamento do Cristo. Hanã se aproxima de Jesus e indaga: Galileu, que fazes na cidade? E o mestre, compassivo e calmo como sempre, lhe responde: busco a fundação do reino de Deus. Irônico, o sacerdote ri: reino de Deus nas tuas mãos? Com que pensas que pode contar para essa empresa? Conhece por acaso algum príncipe que possa ajudá-lo? Ao que o mestre, humilde, lhe responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Hanã o interpela: sim, os ignorantes e tolos estão em toda parte, mas pretende realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita
ser realizada com fragmentos de lama? Oportunidade em que Jesus esclarece: nenhum mármore existe mais formoso e mais puro que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Nos explicando que há 2 atributos necessários para essa transformação íntima que tanto almejamos. Essa transformação que nos fará identificarmos-nos de forma plena com a doutrina luminosa do Cristo e que nos libertará dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das provas dolorosas que nas vidas sucessivas enfrentamos em razão dos nossos atos contrários às leis divinas. Esclarece Jesus: o bom discípulo tem em seu íntimo o bom sentimento e a boa vontade sincera, de modo a nos revelar que todos nós já temos conosco aquilo de que necessitamos para esse salto evolutivo primoroso. Porque todos nós já somos, em alguma medida, dotados de sentimentos e de vontade. O que é necessário é ajustarmos esses sentimentos e valores à moral do Cristo e rompermos a nossa inércia, o nosso comodismo com as nossas heranças ainda primitivas. Se de fato desejarmos, com convicção, alterarmos a nossa forma de nos relacionarmos com os nossos semelhantes, se desejarmos nos libertarmos do egocentrismo, ou em outras palavras, do orgulho e do egoísmo, que nos propiciam pequenos triunfos ilusórios, mas que também são a causa de todos os nossos sofrimentos, nós seremos capazes. Mas esses 2 elementos não foram suficientes para que houvesse a transformação essencial e profunda nos discípulos de Jesus. Jesus já selecionara os seus companheiros por meio desses atributos latentes. Assim nos conta Humberto de Campos. Mas apesar disso, e da convivência diuturna na natureza, na casinha de Simão Pedro, às margens do lago Genazaré, nas barcas, nos montes, ouvindo todas as lições do verbo do próprio Mestre Divino, a transformação essencial ainda não havia acontecido. Tanto é, repito, que o Mestre foi abandonado, tendo Pedro negado até mesmo conhecer Jesus, não por uma, mas por 3 vezes. E para que identifiquemos o elemento que talvez seja a chave essencial para essa mudança, eu recorro mais uma vez às lições de um espírito benevolente que nos chega por intermédio da psicografia de Divaldo Franco. O espírito Amélia Rodrigues nos lembra que o Mestre tinha sido trucidado
seu corpo levado para o sepulcro cedido por José de Arimateia. No domingo que se seguiu a execução mais infame da história da humanidade, Maria de Magdala se dirige ao túmulo para embalsamar o mestre, o corpo do mestre. E retorna radiante, reluzente, ao encontro de seus companheiros, dizendo: eu o vi, e ele me disse: vai e informa aos discípulos que eu retornei. Maria de Magdala dá a notícia bendita a todos os seus companheiros, que ali estavam, receosos da perseguição dos sequazes dos sacerdotes, desiludidos, amedrontados, apequenados em sua fé. Mas eles não acreditam. Eles haviam visto o corpo do Mestre, seus últimos suspiros. Acreditavam que Deus o salvaria dos perseguidores. Mas isso não acontecera. A morte do Mestre estava consumada. Eis que nos revela o Espírito Amélia Rodrigues. 10 deles estavam reunidos, trancados em uma sala, muito temerosos, desiludidos, desesperados, como muitos de nós nos portamos perante as dificuldades da nossa vida. Quando o Mestre reluzente a eles se apresenta e diz: paz seja convosco. Eu não disse que voltaria? Por que duvidaste? Exultai e perseverai no caminho da esperança. João, capítulo 20, versículos 1 a 31. E aqueles discípulos, amedrontados, temerosos, que não tinham ânimo para continuar o sacerdócio do Mestre, para continuar expandindo aquelas lições maravilhosas com cuja divulgação haviam se comprometido, transformaram-se. Ali, a partir daquele momento, já não havia mais medo, já não havia mais covardia. O Mestre triunfara sobre a morte. Jesus exterminara a ideia da morte, apresentando àqueles 10 a verdade inelutável de que somos seres espirituais eternos, de que a exaustão do corpo físico não é senão um renascimento, um reingresso na nossa pátria verdadeira. Tomé, que ali não estava, ao receber a notícia, também não acreditou. Continuou com raiva, com ódio, descrente, desesperado, tomado por uma dor imensa, até que 8 dias depois, no mesmo recinto, surge uma luz diamantina. O ambiente é tomado por um perfume sublime, e dessa luz, mais uma vez, magnânimo, resplandece o Salvador, Jesus. E convida Tomé
a tocar as suas chagas, de onde resplandecia, jorravam luzes. Vinde, Tomé, e tocai. Tomé ajoelha-se e, pedindo perdão ao mestre, diz: eu agora creio, me desculpe. Ao que Jesus esclarece: credes porque vistes, mas bem-aventurados, porém, aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados, disse Jesus, aqueles que creem na vida eterna. Aqueles que conseguem se libertar do jugo da matéria, da visão estreita de que a nossa vida é esse espaço, esse ato de tempo tão insignificante na vida do Espírito Eterno, que separa o nosso nascimento e a morte do corpo físico. Não. Jesus nos alerta com sua ressurreição resplandecente, com sua materialização após a morte do corpo físico, de que não há morte, que não devemos temer a morte do corpo físico, as doenças do corpo, a ruína econômica, as perseguições, as humilhações próprias do nosso mundo de prova e expiações. Porque nos aguarda se ajustarmos os nossos sentimentos e a nossa vontade às leis divinas, um mundo de paz e consolo, mas um mundo imaterial, para onde nada levaremos do mundo terreno. Nada de material, os títulos, a vaidade, nada disso terá valor. De modo que podemos identificar que a transformação dos discípulos do Cristo decorreu, sobretudo, da identificação de todos e de cada um deles com a vida futura. Sem que nos identifiquemos em pensamento e em nossos corações com a vida eterna, não incorporaremos de forma natural e definitiva nem mesmo as leis morais do Cristo. É necessário, portanto, que em pensamento nós nos lembremos de que o Mestre sobreviveu à morte do corpo físico. E se esse ensinamento foi muitas vezes se apagando durante os milênios, porque nós nos apropriamos das lições benditas do Cristo para construirmos religiões que satisfizessem os nossos interesses subalternos, o espírita não pode esquecer de que a morte não existe. As comunicações espíritas, o Consolador prometido, que são os espíritos, as virtudes do céu, que vêm com frequência nos dizer, aos milhares, em todos os locais do mundo: aqui estamos vivos, já fomos, como vós, espíritos encarnados. Estamos no mundo maior e vos convidamos a praticar a moral do Cristo, porque não há outra mais sublime. Essa realidade que nós espíritas conhecemos não pode deixar que nos divorciemos da ideia da vida futura, que moraliza e consola.
A vida futura consola, ao passo que sua negação desespera. Nos identifiquemos, pois, com a vida futura, com a vida eterna. Acordemos a cada dia lembrando que somos espíritos imortais e que a encarnação não é senão um dia de trabalho, mas que a nossa vida real, para a qual devemos nos preparar, é a vida imaterial, onde o que importa, onde o que nos dá valor, nos dá paz, são os nossos sentimentos, a nossa capacidade de amar o próximo e de amar a Deus acima de tudo. Fora da caridade, bem assentou Kardec, não há salvação para o espírito eterno. Que Jesus continue nos iluminando e nos convidando a cada dia a nos libertarmos dos grilhões do materialismo, causa de quase todo sofrimento, das dores que há na maior parte dos lares. Materialismo que tem como filho o imediatismo, que faz com que busquemos satisfações imediatas para as nossas sensações e que esqueçamos de cultivar a lavoura sentimental, os valores do espírito. Mas somos predestinados à perfeição. E um dia todos alcançaremos, com a ajuda do Cristo infalível, esse estágio de paz, de perfeição espiritual. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, é no Cristo que buscamos o consolo para os nossos medos. É no Cristo que buscamos a coragem para enfrentarmos os desafios das nossas existências. E Ele não nos abandona. O Mestre nos preveniu que era estreita a porta e apertado o caminho que nos levaria à vida. Mas Ele nos convida a trilhar essa rota que nos levará à vida plena, à paz, às glórias de nos aproximarmos dos anjos com muita resignação, muita paciência e a certeza de que jamais estamos sós. O Mestre nos prometeu não a isenção das provas, das dores, mas o alívio. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A oração é um santo remédio para as nossas almas enfermas. Ela nos lembra de que podemos entrar em comunhão com aquele que é a fonte de todo amor e luz do universo, o Deus bondoso, e dele recolher os eflúvios que necessitamos para o nosso fortalecimento íntimo, em ordem a levantarmos a cada queda, a esperarmos com paciência os dias melhores que certamente virão. A oração, santo remédio, faz com que inúmeros benfeitores de luz, designados por Jesus, venham em nosso socorro, nos intuir, nos amparar e fazer com que encontremos as soluções para os nossos desafios. Lembremos que jamais estamos sós e a isso agradeçamos. Cultivemos a caridade
lembremos da imortalidade e da vida futura que faz com que todas as dores sejam vistas na sua proporção diminuta frente à vida eterna que nos aguarda. Mais uma vez, queremos agradecer ao Cristo e ao Pai bondoso. E assim, chamar os nossos irmãos, doadores de energia, responsáveis pela fluidoterapia, para adentrarem no salão, pedindo a todos que permaneçam com o pensamento jungido ao Cristo, para que possamos, após uma inspiração e expiração profundas, percebermos a luz, o bálsamo tranquilizante que nesse momento toma conta desse salão, para que percebamos que todos estamos sendo envolvidos por pétalas de luz que envolvem o nosso organismo físico e penetram o nosso corpo, substituindo pouco a pouco as nossas angústias, os nossos ressentimentos, os nossos medos e inseguranças, por uma profunda sensação de tranquilidade e de consolo. Sentimos essa luz expandir-se em nosso íntimo, higienizando todo o nosso corpo físico e o nosso perispírito. Essa esterilização fluídica do nosso organismo faz com que os nossos pensamentos se acalmem, com que nossos corações passem a pulsar no ritmo do coração desses anjos que Jesus designou para percorrer esses corredores e despejar sobre cada um de nós as energias de paz e de tranquilidade que tanto desejamos. Energias essas que retemos conosco para que possamos irradiar para os nossos irmãos, parentes, amigos e companheiros que não puderam estar conosco nessa reunião bendita. O que faremos por meio do desejo sincero da prática do bem e da oferta de boas palavras, de sorrisos e de compreensão? Que essa luz permaneça conosco e ilumine o nosso caminho, caminho esse que segue as pegadas do nosso Mestre bendito. Que assim seja, graças a Deus.